Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia. A pandemia da Covid-19 no Espírito Santo. 39 capixabas perderam a vida para o novo coronavírus em apenas 24 horas. O estado já passa de 20 mil casos confirmados. O alerta de quem está na linha de frente e pede responsabilidade coletiva. Fique em casa para não aumentar o contágio e possível gravidade da doença. Pastor da Serra recebe fiel que mostra exame positivo para coronavírus. Usa máscara da mulher e desafia o vírus. Falha no sistema aciona alarme dos Correios durante uma reunião de funcionários. A agência foi cercada por policiais que acharam que era um assalto. Homem é baleado e vai sozinho dirigindo o carro em busca de socorro. Mãe e filha têm veículo roubado em Vila Velha. Uma mulher viu o assalto, seguiu os bandidos que acabaram presos. A batalha de quem tem filho em escola particular e tenta negociar desconto na mensalidade. O Procon estadual já recebeu quase 500 reclamações. Casal Imunidade. A Dona Maria e o seu Eugênio dão uma lição de saúde e parceria na quarentena. Se alimentam bem e estão levando o isolamento com bom humor. Um médico mostra que essa dobradinha pode ser um santo remédio. E vamos de classificados? Vamos sim, é claro. Se liga nas ofertas que estão na vitrine do Tem. Fique com a gente, amigos. Até 1 da tarde tem muita informação para você. Olha, gente, vamos começar colocando na tela os números da pandemia no Espírito Santo. 39 capixabas perderam a vida para a Covid-19 em apenas 24 horas. Como vocês podem ver, já são 871 mortes, 11.192 pessoas curadas. E olha, a Vitória continua liderando os números com 3.633 casos confirmados e 133 mortes. A Serra vem logo atrás com 11 casos a menos que a capital e 204 óbitos. Na sequência, Vila Velha, que já teve 151 mortes e 3.579 casos confirmados. Cariacica com 2.699 casos e 146 mortes. Cachoeiro de Itapemirim, no sul capixaba, com 19 mortes e 590 pessoas que já foram infectadas. E olha, pessoal, se tem um número que a maioria das pessoas acompanha de perto, é o número que mostra a ocupação dos leitos de UTI. Em relação a ontem, já subiu um pouco mais. No estado, chegamos a 84,22%. É bom deixar claro que as autoridades de saúde afirmam que leitos de UTI não são a total garantia da vida dos pacientes. É preciso evitar o contágio e um possível agravamento do quadro. A perda de vidas ainda tem índices muito altos quando se chega a uma UTI. De cada 10 pacientes, 6 ou 7 perdem a vida. Por isso é importante evitar aglomerações, sair de casa sem necessidade, esquecer de usar a máscara. Não se deixe vencer pelo cansaço, lave as mãos sempre. Isso pode te livrar dessa doença tão devastadora. Pessoal, agora vamos ver a taxa de ocupação de leitos de UTI na Grande Vitória. Os números são ainda mais preocupantes. Estamos com 88,1% dos leitos ocupados. O que fazer então? Isolamento social, gente. Nós temos que pensar na coletividade. O recomendado é 70%. No último dia 5, a média do isolamento no estado estava em 44,68%, bem abaixo do desejado. Fica aí o alerta para não termos uma nova paralisação da economia, Ingrid. E o que você tem observado assim nas ruas? Eu andando assim até nas férias, quando eu tinha que sair para um supermercado, eu percebo que as pessoas estão de fato usando máscaras, como anteriormente a gente tinha mostrado, muita gente ainda insistindo em ir para a rua sem máscara, agora não vejo isso.
mas percebo também que as pessoas estão de fato cansadas e muitas estão indo sem necessidade para a rua. Você percebe isso também? Sim, a gente vê um movimento maior, não é? Já por conta também dessa flexibilização das aberturas, não é? Shopping abrindo, outras coisas abrindo, o próprio comércio também em dias alternados. Então a gente vê que tem sim um movimento maior nas ruas, mas, como você disse, as pessoas respeitando aí, usando máscaras. Mas indo na contramão dessa curva, né, que está em ascensão. E olha, um absurdo, tá? Agora você vai ver um vídeo postado nas redes sociais por um pastor da Serra. O pastor coloca no rosto máscara de uma fiel com Covid e diz que a mulher será curada. O templo da Igreja Apostólica Tenda da Vitória, no bairro Carapina Grande, na Serra, está repleto de fiéis. Na postagem feita pelo pastor Daverson Antunes no último domingo, ele diz que cura uma fiel diagnosticada com um novo coronavírus. Ele mostra o exame. Aqui, Covid-19. O pastor pega a máscara do rosto da fiel, mostra o exame da mulher e desafia o vírus. E eu vou fazer um desafio em nome de Jesus. Segura essa folha. Se é um Deus nessa hora, essa mulher vai ser curada. Vai ser liberta. E eu vou desafiar o Covid-19 para a vida dela. Se esse Covid aqui é mais forte do que o Deus da minha vida, eu quero o coronavírus agora. Pode de novo aqui, ó. O pastor passa a máscara da fiel no próprio rosto e, em seguida, devolve a proteção. A mulher volta a colocar a máscara. Mas se a unção que era a minha vida é mais forte, quando ela botar essa máscara, ela vai ser curada. Em nome de Jesus. Bendito Jesus. Antes de começar a oração, o pastor passa um líquido no rosto. Em entrevista ao Tribuna Online, Daverson explica que esse líquido é água ungida. É uma água consagrada, abençoada. O pastor Daverson contou à reportagem que foi a primeira vez que orou e ministrou a cura a uma fiel com coronavírus. Olha, ainda em entrevista ao Tribuna Online, o pastor Daverson Antunes afirma que não colocou a vida de ninguém em risco e que a fé tem que ser desafiadora. Diz ainda que segue todas as recomendações das autoridades de saúde, exigindo que os fiéis entrem no templo com máscara e usem álcool em gel. A reportagem do Tribuna Online também ouviu o presidente da Associação de Pastores da Serra, Marcelo Ferreira. Ele disse que a Igreja Tenda da Vitória não é filiada à associação e classificou como irresponsabilidade o ato praticado dentro do templo. Disse que não se pode comparar a Covid com câncer, com a paralisia de um membro do corpo. É uma pandemia. Afirma ainda que há mais de 300 igrejas filiadas à entidade e todas têm cumprido as regras apresentadas pelo governo e pela prefeitura. O pastor Romerito Oliveira, presidente da Associação de Pastores de Vitória, alertou que, mesmo tendo fé, é preciso seguir as recomendações das autoridades de saúde, sobretudo num momento de pandemia. É preciso deixar claro que o pastor disse que recomenda aos fiéis que sigam as ordens das organizações de saúde, mas uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que ele faz. O ato que ele teve ali não tem nada a ver de seguir as regras da Organização Mundial de Saúde, né? E o que ele deveria realmente fazer, né? O que ele diz que ele pode fazer aí contra a fome, não é? Ter atitudes concretas nesse momento, né? Solidárias, e não atitudes assim que levam as pessoas a ter uma atitude contra tudo que diz a medicina, Ingrid. Com certeza, Jorge. A gente sabe que fé é fundamental, imprescindível, principalmente num momento como esse. Agora, desafiar uma pandemia, desafiar um vírus devastador como esse, aí, como diz os próprios pastores aí, é uma irresponsabilidade, né? Olha, atenção na Glória, em Vila Velha. Após acionamento do botão do pânico, a agência dos Correios foi cercada por policiais.
A informação era de um assalto com reféns. Então, mas tudo não passou de um engano. Na verdade, funcionários participavam de uma reunião quando uma falha no sistema ativou o alarme. Carros de polícia cercam a agência dos Correios na Glória, em Vila Velha. A Avenida Jerônimo Monteiro é fechada. A informação é de que dentro da agência, um assalto com refém está em andamento. Quem está por perto se assusta. A mobilização da polícia é rápida. Os policiais se preparam para agir quando descobrem que tudo não passou de um mal-entendido. De acordo com quem estava acompanhando toda a ação aqui mais cedo, um funcionário dos Correios teria apertado o botão de pânico por engano. E aí mobilizou todo esse aparato policial. Então, foi um susto, né? Porque quando eu cheguei, realmente a polícia estava parando todos os carros, desviando os carros. Mas a gente ficou sabendo de uma policial que foi um engano, que eles estavam fazendo uma reunião dentro dos Correios, o pessoal dos Correios, e alguém acionou o botão de pânico sem querer. A polícia achou que era assalto com reféns, porque era um botão de pânico que dava essa mensagem para eles. E depois, quando eles entraram, eles viram que realmente era um engano, mas assim, não foi um trote. Infelizmente foi um engano, mas graças a Deus a gente pensa assim, que a polícia estava preparada para caso fosse um assalto. Do mesmo modo rápido que o aparato policial foi montado, ele se desfez, voltando a Avenida Jerônimo Monteiro ao normal. Pois é, pessoal, os Correios confirmaram que, na verdade, houve uma falha de acionamento do sistema de vigilância. Os reparos já foram feitos. Mãe e filha vítimas de bandidos armados na pracinha de Itapuã, em Vila Velha. Assim que foram descer do carro, acabaram rendidas. Durante o assalto, a mãe chegou a pensar que o bandido atiraria contra a filha dela, que estava bastante nervosa. Na fuga, os criminosos foram seguidos por uma outra mulher que presenciou o crime. Um dos ladrões acabou preso. Uma organizadora de ambientes de 48 anos chegava junto com a filha de 17 anos em Itapuã, Vila Velha. Estava perto da praça do bairro, onde teria uma reunião. Ao sair, observe que dois rapazes passam e vão até a esquina. Bastou que elas abrissem as portas do carro para serem abordadas. A desconfiança da filha dela, de 17 anos, se confirmava. Eles estavam sentados na quadra, aí minha filha comentou: mãe, olha que estranho. Vamos esperar? Eu falei, não, minha filha, não tem necessidade. São duas crianças, não tem necessidade. Só que exatamente quando eu abri a porta, foi quando eles nos abordaram. Aí o rapaz que estava de blusa preta já levantou a camisa, me mostrou, apontou a arma, tirou a arma já e apontou para minha barriga. E mandou que eu saísse, desse a chave para ele. Mas foi a reação da própria filha, resistente ao deixar o veículo, o momento de maior tensão. Porque minha filha começou a gritar. Ela não queria sair, ela queria o celular, ela queria as coisas dela. E aí eu fiquei com medo dele já, com a arma, atirasse nela. E aí eu perdesse a minha filha. Aí foi quando eu me joguei na frente dela e puxei ela, deixei que eles fossem embora. Depois que os assaltantes se foram, a organizadora de ambientes teve uma ajuda inesperada. E nisso veio um carro, nós gritamos, falou, moça, a gente foi assaltada. Ela falou, e onde foi? Ela seguiu o carro. Você tem ideia, ela ficou pareada a ele. Ela conta que ela ficou do lado deles. Ela falou, eu tive vontade de bater meu carro no carro deles. Entendeu? Que eles riam muito, que eles brincavam muito. Ela seguiu eles o tempo todo. Nisso, ela foi chamando a polícia. A ajuda desse anjo da guarda realmente fez toda a diferença. Enquanto a vítima estava aqui na delegacia registrando a ocorrência do roubo, ela viu entrar aqui no pátio o veículo que tinha sido roubado. E mais, junto com a polícia, um dos assaltantes presos. Olha, gratidão a Deus, primeiramente, e gratidão a essa mulher, gratidão à polícia, às vezes a gente muito reclama, né? A gente fala, a gente xinga, a gente acha que não está fazendo nada, mas, olha, eu vou te falar, eu não tenho nada que falar não, tá? Eles trabalharam muito bem. Olha, a polícia disse que o suspeito de 18 anos foi autuado por roubo e encaminhado ao centro de triagem de Viana. Pois é, Jorge, violência urbana, violência contra a mulher, pautas frequentes aqui no TN1.
E sempre que surgem novos canais de denúncia, projetos, você vai ser informada. A repórter Tainá Lopes conversa ao vivo com a secretária de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Renata Freire. Hoje, você vai conhecer uma campanha que a Prefeitura de Vitória está promovendo para ajudar as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência doméstica, principalmente nesse período de isolamento social. Muito boa tarde para você, Tainá. Ei, Ingrid, boa tarde a você, ao George, a todos que nos acompanham aqui no TN Primeira Edição. Olha só, vou dar números aí para vocês. Ó, de 18 de março a 31 de maio, já período de pandemia, foram 238 atendimentos aqui no Centro de Referência de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência. 238 atendimentos, só que esse número é o que os profissionais aqui consideram é muito maior, e o que atrapalha é que muitas mulheres, infelizmente, têm medo de denunciar ou são ameaçadas e não conseguem chegar a esse mecanismo de ajuda, não é isso, Renata? Renata Freire está aqui comigo, vai me explicar um pouco melhor. Realmente, esses 238 atendimentos não são, de fato, o significativo, o número que significa mulheres vítimas de violência aqui na capital. É isso mesmo, e esse número nos preocupa. Nós já temos um panorama nacional e o Espírito Santo ele segue esse panorama, né, de um número bem menor, né, de pessoas, de mulheres, né, procurando os nossos serviços, né, de atendimento às vítimas. Renata, explica um pouco para a mulher que está em casa agora nos assistindo, ou uma vizinha que sabe que a amiga do lado é vítima de violência, ou um familiar que também quer denunciar, ajudar a denunciar uma violência doméstica. Como é que funciona esse serviço? Vamos lá. Preocupados com esse número, né, e a necessidade, né, de um apoio a essas mulheres, a Prefeitura de Vitória, desde quinta-feira passada, lançou uma campanha chamada Conectadas e Protegidas para a gente chegar até essas mulheres, ou seja, né, a população entender que há os serviços funcionando e que essa mulher, principalmente a mulher, ela pode denunciar que ela vai ter um serviço de apoio. Aqui na Casa do Cidadão funciona o Centro de Referência de Atendimento às Vítimas, às mulheres, né, em situação de violência. E esse atendimento ele não parou durante a pandemia. Nós estamos trabalhando no plantão, com o telefone funcionando de segunda a sexta, com atendimento psicossocial, onde essa mulher ela tem condições de ligar e ser orientada, né, do que fazer, qual serviço para além do nosso procurar, qual é o apoio que ela precisa nesse momento de isolamento e de pandemia. Vamos chamar a atenção então agora, da minha amiga que está em casa agora, assistindo o Tribuna Notícias Primeira Edição, ligadinha aqui comigo, mudou para a gente aqui agora, está conversando com a gente. Presta atenção nessa informação. Se você está sendo vítima de violência aqui na capital, existe uma ferramenta para te ajudar. Como que essa ferramenta funciona? Você vai entrar em contato com o número 99520-1927. Eu vou repetir para você anotar. 99520-1927. Através desse número você vai se identificar. Às vezes nem precisa se identificar no primeiro momento, né, Renata? Isso, você pede o seu auxílio, não é isso? Uhum. Vai dizer o que está acontecendo com você, vai pedir essa ajuda. Os profissionais aqui do Centro de Assistência de Atendimento vai te oferecer toda a orientação. Você vai agendar um horário, vir para cá, receber esse passo a passo e, se necessário for, até acolhimento, não é isso, Renata? Isso aí, né? Nós temos graus de violências, os ciclos de violência, nós temos violências, como a gente costuma dizer. Então, vai da violência psicológica, a agressão e a necessidade de uma proteção um pouco mais especializada. Se isso acontecer, nós temos parceria, né, com o governo do estado, onde nós temos um local específico de acolhimento para essa mulher que não pode ficar mais na sua casa porque é vítima de violência. Então, só lembrando, o serviço funciona de segunda a sexta, de meio-dia até às 19 horas, o serviço da Prefeitura. Isso aí. A mulher vítima de violência pode contar com a Polícia Civil também, Isso, procurar as delegacias de plantão. especializadas, né, o Disque Denúncia, o Disque Mulher. Aqui na capital só tem esse bônus, esse serviço a mais. Esse serviço a mais. Vamos repetir o telefone, Renato? Ó, 99520-1927. Entre em contato com esse número que vocês vão dar todo esse auxílio. Estaremos prontos para te atender. Não fique se sentindo só. Temos serviços aqui em Vitória prontos para te atender. Isolamento social não pode significar violência contra a mulher.
Muito obrigada pela sua participação. Renata Freire, secretária de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho aqui de Vitória. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. George e Ingrid, vamos reforçar esse telefone, vamos repetir, porque esse número de 238 atendimentos, segundo a Renata, é muito menor do que a realidade que muitas mulheres aqui de Vitória enfrentam. Volto com vocês. Valeu, Tainá. Obrigado aí pelas informações. E olha, um desfecho trágico para uma família da Serra. O motorista de aplicativo desaparecido há 5 dias foi encontrado morto. O corpo foi enterrado na praia de Jacaraípe. Parentes reconheceram a vítima através da tatuagem e das roupas que vestia. Os criminosos já foram identificados. Aliás, foi um deles que ajudou a polícia. Depois de brigar com o parceiro, resolveu denunciar o crime. Anderson Luiz Lira, de 31 anos de idade, estava desaparecido desde o dia 3 de junho. Ele era motorista de aplicativo e a última corrida que fez foi para Nova Almeida. A família pedia ajuda nas redes sociais para encontrá-lo. O carro de Anderson foi encontrado primeiro, queimado, em Jacaraípe. Mas foi de um modo inesperado que a família ficou sabendo o que aconteceu com ele. Anderson foi assassinado e seu corpo enterrado em uma cova rasa na areia da praia de Jacaraípe. Estava, de acordo com a polícia, enterrado a poucos metros da casa do assassino. Isso mesmo, o assassino, ou melhor, os assassinos já foram identificados e o motivo do crime está praticamente esclarecido. Anderson foi morto durante um assalto e vejam só, dele os ladrões só levaram o dinheiro e o celular. E o corpo só foi localizado porque um dos comparsas acabou denunciando o companheiro e dizendo para a polícia aonde o corpo tinha sido enterrado. É que os dois brigaram durante uma rodada de cerveja, que, vejam só, era paga com um dinheiro que foi roubado do motorista de aplicativo. Com um dos participantes do crime preso, agora resta a polícia prender o outro. Pelo amor de Deus, hein, gente? Quanta maldade. Matar, enterrar um trabalhador, depois friamente seguir para um bar como se nada tivesse acontecido. A família do Anderson está muito abalada com o desfecho. O velório do motorista acontece hoje à tarde em Nova Almeida, na Serra. E motoristas de aplicativo estão programando uma carreata de protesto. Segundo a Polícia Civil, o crime está sendo investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. O PROCON estadual já recebeu quase 500 reclamações de pais que não conseguem redução na mensalidade escolar ou negociação com unidades particulares de ensino. A Assembleia Legislativa já aprovou um desconto de até 30% no valor das mensalidades durante a pandemia, mas o projeto ainda precisa da sanção do governador. A rotina é essa: sentar com o filho e estudar toda a matéria. A escola tá fazendo videoaula online, 50 minutos de aula. Porém, a gente tem que estar acompanhando porque ele surge dúvida, ele não consegue, às vezes, tirar essa dúvida e a gente tem que ficar sentadinho do lado para poder tirar todas essas dúvidas e ajudar naquele momento, além dos exercícios que tem depois, que a gente também tem que sentar um tempo para poder fazer junto. Lorena leva mais ou menos 2 horas por dia para estudar com o Luiz Miguel, de 6 anos. Ele está no 2º ano do ensino fundamental e estudar com o filho não tem sido nada fácil. Porém, mais difícil ainda está a relação com a escola do Miguel. Já são basicamente 3 meses sem aulas, um trimestre inteiro longe da escola e o dilema da mensalidade não para. Ela e outros pais querem reduzir o valor, mas só que a escola não abre mão. Os pais entendem que nesse momento a escola deveria dar um desconto porque está estudando com a gente em casa, não está estudando na escola e a escola baixou alguns custos, né, dela. E, por outro lado, a escola se recusa a dar esse desconto, né? Recebemos uma circular em março falando que não iria dar desconto. E aí a gente está nesse impasse, né? Essa outra mãe também reclama das dificuldades dos pais de ensinar os filhos sem ter o mesmo preparo dos professores e também da inflexibilidade da direção do colégio. A escola sempre nos colocou que tinha o desejo de fazer uma parceria com a família, que elegia os
princípios sociais, humanitários, razão pela qual eu e diversos outros pais buscaram nessa escola esses valores para ensino e aprendizado das crianças. Entretanto, o que se verifica nesse momento não é isso, né? É um distanciamento em razão da omissão legislativa que por quase 3 meses ainda não conseguiu definir quais seriam os descontos, quais seriam as novas formas de pagamento nessa modalidade de ensino à distância. A escola tem se valido dessa dificuldade no campo legislativo, no campo executivo, para poder não repassar aos familiares, aos alunos, a redução de custos que vem experimentando. O PROCON estadual recebeu só nesse período de pandemia exatamente 498 reclamações de pais com relação à qualidade de ensino e mensalidades. A maioria nós conseguimos inclusive resolver preliminarmente, mas nós tivemos também 74 reclamações formalizadas. Os pais nos procuram reclamando sobre as questões de mensalidades escolares, que eles questionam que as escolas nesse período teve uma redução nos custos. Então a gente pede que as escolas entreguem planilhas, que entreguem todos os questionamentos que os pais fazem para evitar um procedimento administrativo. Os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei no último dia 26, que prevê um desconto de 30% nas mensalidades escolares. O governador do estado tem até o próximo dia 17 para vetar ou sancionar esse projeto. No caso de Lorena, foi formada uma comissão de 178 pais de alunos para negociar o desconto na escola. Por enquanto, até as aulas voltarem ao normal, ela vai cumprindo as funções de dona de casa, mãe, professora e até psicóloga do filho. Tem que fazer a função que a gente exerce no trabalho, sendo professora, sendo mãe, às vezes psicóloga, porque a criança não quer estudar. Não é que ela não quer estudar, porque em casa ela divide com brinquedos, com televisão, com tablet, e aí fica um pouquinho mais complicado, né, para ela se concentrar naquilo ali, mas a gente tenta. Ai, tá complicado, né? Bom, nós entramos em contato com a escola citada na reportagem, mas até agora não tivemos retorno. E as escolas particulares do estado estão elaborando um protocolo de medidas para possível retorno das aulas presenciais em julho. A proposta, que será enviada ao governo do estado, prevê distanciamento de carteiras escolares, aferição da temperatura na entrada da escola, uso de máscaras e rodízio de aulas presenciais e online. Por enquanto, pelo decreto do governo, as aulas estão suspensas até o dia 30 de junho. Olha, não tem vacina, não tem medicação com eficácia comprovada, mas tem prevenção. Aumentar a nossa imunidade é uma arma importante no combate à Covid-19, né, Ingrid? Com certeza, Jorge. Então, vamos fazer isso apostando em alimentos variados, frutas, verduras, legumes, sol por conta da vitamina D e exercícios na medida do possível. Sem esquecer de um suquinho Chocorona da Dona Maria. Cenoura, inhame, laranja, couve, olha para nós, açafrão, mel. Tá aí o suco da saúde da Dona Maria. Ou você pode chamar também de Chocovid. Quanta coisa junta, mulher. Vou fazer o suco verde. Esse suco é muito bom para aumentar a imunidade. Aqui nós somos idosos, nós temos que tratar da saúde. Nós estamos fazendo isolamento com muito amor e cuidando da saúde. É por isso que a mistureba saudável tem sido protagonista na casa da Dona Maria e do seu Eugênio. E com esse vírus agora, se caso a gente pegar, a gente tem que estar forte, né, para combater esse vírus, né? Então a imunidade tem que estar lá em cima. A gente é o que a gente come. Se essa máxima já fazia sentido antes, imagina agora, em meio a uma pandemia em que o nosso sistema imunológico é o soldado responsável que tem a missão de combater a doença. E não adianta, né? A alimentação saudável acaba sendo sempre a fiel da balança. Como explica um nutrólogo, agora mais do que nunca. Por isso,
Foco nas frutas, nos legumes e nas verduras. Hoje, a única arma que nós temos contra o coronavírus é ainda a prevenção. Não existe medicação que é 100% eficaz, não existe tratamento que é 100% eficaz. Mas prevenção, ela pode ser muito eficaz, né? Porque se a gente tomar as condutas do isolamento social, da boa alimentação e da prática de boas atividades mentais, a gente vai conseguir garantir uma boa imunidade. E o equilíbrio do sistema imunológico, além da boa alimentação, passa pela atividade física e também pela vitamina D, que vem dele, do astro-rei. Uma coisa muito importante além da alimentação é a exposição solar. Quem pode, quem consegue dentro de sua casa, da sua janela, da forma que for, ter contato com o sol pelo menos 30 minutos ao dia, está garantindo também uma melhora da sua imunidade. E não é que o sucão Mega Power Chocovid da Dona Maria foi aprovado pelo especialista? Que beleza, hein? Perfeito, fala para Dona Maria José mandar uma amostra desse suco para a gente, que a gente quer experimentar se ele é gostoso, mas sendo gostoso ou não, certamente é um suco com diversidade de alimentos, como nós falamos, e que de fato melhora sim a imunidade. Nós temos aí a diversidade de legumes, nós temos vitaminas de complexo B, temos vitamina C, né? No suco dela tem Ora Pronobis, que é um excelente tipo de vegetal rico em proteína, né? Era conhecido como a carne dos pobres, porque tem uma quantidade de proteína muito alta, embora seja uma planta. Então a gente tem vitamina A, vitamina B, vitamina C e a proteína. Tudo isso ajuda sim na imunidade. Então, casal 20, vocês estão autorizados a beber tranquilamente. Tô falando do suco, hein? Aliás, tá bom aí esse trem? Ó, delícia. Faz até um bigodinho. Muito bom, gente, ó. Oba, delícia. Fazem isso também, hein? Todos, hein? Pra imunidade ficar alta, pro corona, ó, sair correndo, viu? Não é fake news, não fizeram cara feia, né? Não fizeram, não. Até bigodinho, tomaram com gosto. Tem gente que toma um suco verde assim, faz uma cara feia. Você falou que gosta de suco verde, né? Eu, na verdade, sou até viciada em suco verde, só que eu compro direto no supermercado, mas também não deixa de ser natural, né? O ideal é fazer como a Dona Maria e seu Eugênio aí, fazer em casa, comprar os ingredientes, mas eu vou direto no supermercado, por enquanto. Eu tenho que tomar mais, que o meu colesterol não tá bom, não. Viu? Então você faz aí. Dona Maria e seu Eugênio, casal saúde de ferro. Vocês viram, né? Um beijo especial para vocês, tão simpáticos, tão dispostos. E bora então fazer esse suco ganhar disposição, gente. Show Corona, né, George? Aprendemos, show Corona, saúde lá em cima. Olha, agora a gente volta a falar com a repórter Bruna Maria sobre a entrevista agora há pouco com o médico cardiologista Henrique Bonaldi. Mais uma vez, ele faz um alerta sobre uma possível falta de medicamento, sobrecarga nas UTIs. Não é isso mesmo, Bruna? Voltamos com você. Isso, gente. Agora sim a gente volta a falar desse assunto. Dr. Henrique Bonaldi, representando todos os outros profissionais da área da saúde, vem demonstrando uma preocupação muito grande com o atual cenário que a gente vem vivendo aqui no Espírito Santo. Cada vez que a gente atualiza o painel da Covid, o número de doentes sobe e, consequentemente, os leitos de UTI para tratar essas pessoas vem diminuindo a quantidade. Hoje, de acordo com a última atualização, só aqui na região metropolitana, mais de 88% desses leitos já estão ocupados. E não é preciso só expandir leito, né, gente? A gente tem que pensar que precisa de profissional da área da saúde específico para tratar esses doentes, tem que ser especialista e, claro, medicamentos. E é justamente esse alerta que o Dr. Henrique Bonaldi, que é cardiologista, faz. De acordo com ele, com a avaliação dele e de outros profissionais da área da saúde, a gente está muito próximo de viver uma falta de medicamento para tratar essas pessoas nos leitos de UTI aqui no Espírito Santo. A pessoa que está com a pressão alta, daqui a pouco não vai ter medicamento para baixar a pressão dela. Quem está na UTI internado sentindo dor, daqui a pouco não vai ter remédio para aliviar a dor desse doente. Vamos conferir o alerta que o Dr. Henrique Bonaldi faz. Quando a gente fala em lockdown, quando a gente fala em colapso da área da saúde, a gente não está falando só de não ter leito, de não ter porta aberta para atender a gente. A gente está falando de ter dificuldade de atender quem já está internado. Então, quem hoje está na UTI, por exemplo, a gente tem uma dificuldade tremenda de medicamento para dor. O melhor medicamento para dor no mundo hoje, a gente já não tem tanto mais disponível, estou tendo que usar uma segunda linha. E assim vai ser para tudo. Todos os remédios para segurar a pressão, uma hora os melhores vão acabar e eu vou ter que usar uma segunda linha.
Então eu vou fazer tratamento de doente grave, que precisa dos melhores medicamentos do mundo, com segunda linha de tratamento. E se acabar a segunda linha? Vai ter uma hora que eu não vou ter assistência para dar para esse cara. Por isso que montar leito de UTI não tem lógica. Não é o que a gente deveria estar fazendo. A gente deveria estar intervindo na doença de uma outra forma. Preocupante, né, gente, essa situação. E outro alerta que o doutor Henrique faz e os outros especialistas na área de saúde é sobre a expansão de leitos aqui no estado. A gente vem mostrado que a gente já expandiu muito a nossa capacidade de receber os doentes nos hospitais. Só até agora foram mais de 1.000 leitos exclusivos criados para a Covid-19 no Espírito Santo. Desses 600 são só de UTI. Só que vai chegar um momento que a gente não vai ter mais condição financeira e nem espaço físico para expandir tanto os leitos de UTI. Quem faz esse alerta é o secretário estadual de governo, Thiago Hoffmann. Ontem, durante uma entrevista, o secretário de governo afirmou que está chegando muito próximo o momento em que os médicos capixabas vão ter que escolher quais os pacientes vão viver e quais os pacientes vão ter que perder a vida. Muito chato isso, né, gente? Muito triste. Vamos conferir o alerta do secretário. Nós já abrimos no Espírito Santo, no total, considerando os leitos de UTI de enfermaria, cerca de 1.100 leitos. 1.100 leitos dá mais ou menos o equivalente a 15 hospitais de campanha. Só que ainda assim, isso está chegando a um limite de estresse. É um limite por quê? Porque não tem pessoas para trabalhar nesses leitos o suficiente, não tem equipamentos, respiradores, monitores, não tem nem medicamentos. E se nós chegarmos a esse limite dos 800 leitos de UTI, nós podemos ter que ver no Espírito Santo situações como vimos na Europa, como vimos em outros estados brasileiros, onde os médicos têm que fazer a escolha de quem vai para um respirador e vive e quem não vai ter a oportunidade de ir para um respirador, para um leito de UTI, porque pode sim faltar leito de UTI. Muito preocupante a situação, né, gente? Diante de tudo isso que a gente vem falando ao longo de todo o TN1 hoje, tem uma nova informação. A rede particular de ensino está preparando uma proposta que deve ser entregue ao governo em breve para que as aulas presenciais sejam retomadas aqui no estado em julho, mês que vem. Até agora, as aulas presenciais estão suspensas até o dia 30 de junho, 30 desse mês, e eles estão com essa proposta aí de voltar com as aulas no próximo mês, em julho. Esse protocolo que eles vão entregar para o governo tem uma série de medidas de segurança, como, por exemplo, o distanciamento das carteiras nas salas de aula, uso obrigatório da máscara por alunos e funcionários, professores. Tem também medir a temperatura, eles querem medir a temperatura de todos os alunos na entrada da escola. É essa a proposta dele, várias medidas de segurança para que as aulas retomem no próximo mês, em julho. E eu conversei com o doutor Henrique Bonaldi sobre essa possibilidade, né, do retorno das aulas no mês que vem. O doutor Henrique falou que é muito difícil fazer uma avaliação. O que os especialistas em saúde têm para avaliar se é o momento ou não de retornar às aulas são as experiências dos outros países, como a Itália, por exemplo. Vamos conferir o que o doutor Henrique falou sobre esse assunto. A minha capacidade técnica como médico só consegue enxergar olhando o que aconteceu nos outros países. E olhando o que aconteceu nos outros países, a catástrofe da Itália, por exemplo, foi exatamente porque socialmente eles se organizam assim. Os avós é que cuidam das crianças depois da escola. E isso foi um dos motivos para ter se alastrado na Itália. Se o Brasil vai comprar essa briga dessa forma e vai abrir ou não as escolas, eu acho que isso é um contexto maior. Tem que escutar muitos especialistas. Mas, ao meu ver, isso é muito temerário. A gente está aumentando a quantidade de criança em contato com o meio externo e, consequentemente, com a doença. E lembrar que o indivíduo pequeno, menor de 8, 12 anos de idade, ele não faz nem sintoma. Ele pega a doença, resolve a doença, carreia a doença e ele não fica grave com isso. Então nós não vamos ter nem direito de descobrir se ele está ou não está doente para isolar ele, por exemplo, da escola. Fica então aí mais esse alerta do doutor Henrique Bonaldi. A gente relembra que essa é uma proposta que foi levada pela rede particular de ensino ao governo do estado de retomada das aulas presenciais nas escolas em julho, no mês que vem. Mas, por enquanto, a suspensão das aulas presenciais, das atividades presenciais, segue mantida até o dia 30 desse mês. Volto com vocês aí no estúdio.
Tá certo, Bruna, muito obrigada pela sua participação. E quando a gente escuta um secretário de governo dizer que o Estado, o país como um todo, mas o Estado especificamente pode chegar a ponto de ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer, a gente faz esse questionamento, né? Até pegando como exemplo os outros países que só flexibilizaram e que só abriram as coisas numa curva descendente. E a gente abrindo tudo nessa curva aí. Difícil, né, George? Não, quem vai viver e quem vai morrer, de cada 10 que ficam na UTI, 7 morrem. Então a gente sabe que a conta aí já é negativa, né? Pois é, a gente é insistente em falar que a única forma não é abrindo leitos, porque não tem pessoal para trabalhar, não tem médicos suficientes para atuarem ali nos leitos, é o distanciamento social mesmo, é a gente se prevenir, se tiver que sair, que saia com máscara, lave as mãos, a gente é insistente, porque essa é a única maneira, evitar o contágio é a única maneira de não pegar a doença e não ter que fazer essa aposta de ir para uma UTI, viver ou morrer. E olha, mais uma notícia triste, tá? Um bebê de 11 meses morreu vítima do coronavírus. A menina estava internada na UTI pediátrica de um hospital particular da Serra. Helena Mendes foi enterrada na manhã de hoje. Segundo a Secretaria de Saúde, é a segunda morte de criança com menos de 1 aninho de idade, vítima da Covid-19 no Espírito Santo. Olá! Me chamo Francine e trabalho com doces, bolos, tortas e pro Dia dos Namorados agora temos uma surpresa, uma caixa explosão linda. Dê de presente para quem você ama. Quando abrir, olha a surpresa que vai receber. Um lindo mini bolo da Mini Tortas da Fran. Me segue lá no Instagram e no Face. Estamos aqui para realizar o seu sonho. Do bolo do jeito que você quer e que você sonhou. Fazemos todo tipo de bolo para comemoração, para o café da tarde, café da manhã, bolo caseirinhos, copos da felicidade. Entre em contato com a gente, teremos o prazer em lhe servir. Somos a cereja que faltava para o seu bolo. Gente, eu adoro cereja. Eu adorei esse marketing. Essa é a cereja que faltava no seu bolo. Um kit aí, explosão, uma caixa explosão com cada bolo um mais lindo que o outro. Você imagina um bolo explodindo, Gente, um bolo de tudo chocolate. que eu queria. Que delícia, hein? Abrir uma caixa dessa maravilhosa. Nossa, e cada bolo lindo, né? Delicioso. Tá Olha só, peraí, temos gente, que dar o telefone. telefone. Vai, desculpa. 99764-5572, 99764-5572, essa caixa bolo explosão, né, que está chegando aí. Nossa. Vamos surpreender o nosso amor. E você também que quer mandar para a gente o vídeo, como é que faz, Ingrid? Pois é, só mandar para o nosso WhatsApp que está aí na sua telinha, ó. Grave seu vídeo assim, ó, como fez a Fran, maravilhoso, e mande 99792-2530, 99792-2530. Nós seremos, com todo prazer, seu garoto propaganda, garota propaganda. E olha, a seguir, homem é baleado e vai dirigindo o próprio carro até o hospital. Sem aula, ladrões aproveitam para invadir escolas. Você vai ver o tamanho do rombo provocado em um colégio. Levaram 8 TVs. Pandemia provoca novos modos de consumo. Os shoppings estão abertos, mas os clientes que costumavam ficar mais de 1 hora no espaço, agora não passam de 25 minutos. Vamos falar também do estresse que está provocando queda de cabelos. Não deixe de ver, nós voltamos rapidinho. Um morador de Vila Velha foi baleado durante uma tentativa de assalto. O crime aconteceu quando ele chegava para trabalhar. Mesmo ferido, o homem conseguiu dirigir até um hospital para pedir ajuda. 2 tiros no vidro do motorista atingiram o braço da vítima, um professor de educação física de 30 anos de idade. Mesmo ferido, ele veio dirigindo o próprio carro do bairro Santa Rita até o Hospital Vila Velha. Parou no pronto-socorro pedindo ajuda. Foi direto para o centro cirúrgico, não permitindo que a polícia pudesse levantar todas as informações na hora do que havia acontecido e onde aconteceu. A vítima é morador de Santa Rita e, de acordo com familiares, teria sofrido uma tentativa de assalto ao chegar na academia que tem no próprio bairro. Tentando fugir dos assaltantes, ele acabou sendo atingido. A Polícia Civil disse que o caso foi registrado inicialmente como tentativa de homicídio e segue sob investigação. Até agora, ninguém foi preso.
Moradores do bairro Jardim Bela Vista, na Serra, estão revoltados. Ladrões invadiram uma creche e roubaram 8 TVs. Se aproveitaram desse período de pandemia e agiram na maior tranquilidade. O Horaci, que faz parte da Associação de Moradores, mandou um vídeo pra gente. Vamos ver. Boa tarde a todos. Olha só, fizeram a Tereza, entendeu? Cortaram aqui os cortantes aqui do CEMEI, aqui Pimpolho, Jardim Bela Vista. Algum vagabundo, alguns, né? Porque um sozinho não tinha condições de fazer isso aqui. E roubaram 8 televisores. Entraram aqui, a gente não sabe se foi final de semana ou se foi hoje. Se você dizer que a diretora chegou aqui para fazer um serviço, porque o pessoal do alarme reclamou que estava sem energia. Todas as salas que tinham televisores, eles roubaram. Não ficou nada, entendeu? Deixaram até as facas para trás, olha aí, ó. Aí, ó. Isso é absurdo, gente. Eram os televisores onde as crianças assistiam os desenhos, faziam as suas atividades, olha aí, ó. Roubaram tudo. Estamos indignados com isso daqui, tá? Indignados. Puxa vida. O boletim de ocorrência já foi feito e o local vai passar por perícia. Olha, e você também pode mandar a sua denúncia aqui para o TN. A sua participação é fundamental e faz toda a diferença. Anote o número do nosso WhatsApp, 99792-2530, 99792-2530. Importante a gente pedir aí a polícia para investigar e descobrir quem foi que levou esses aparelhos aí, né, gente? Olha, os shoppings reabriram há pouco mais de uma semana e as vendas ainda são tímidas. Mas a expectativa é boa para o Dia dos Namorados. Lembrando que há todo um protocolo de segurança para diminuir o risco de contágio. E o capixaba anda mais precavido mesmo. Para se ter uma ideia, no maior shopping da capital, o consumidor costumava ficar no local 76 minutos em média. Agora, na pandemia, esse tempo não passa de 25 minutos. A primeira semana de reabertura dos shoppings do estado foi avaliada como positiva pelos lojistas. Foi uma semana muito boa. A nossa expectativa era um pouco a mais, né? Mas assim, os clientes estão se achegando, né? Pouco a pouco. Quanto ao movimento, era o que era esperado mesmo. Ninguém esperava um movimento enorme e tal. Não vai ter esse movimento grande por enquanto. Vai demorar um pouquinho a ter esse ritmo de movimento maior. Com a proximidade do Dia dos Namorados, as expectativas de vendas são ainda maiores. Pela movimentação que encontramos neste shopping que fica em Vitória, as vendas devem aumentar mesmo. Encontramos alguns casais passeando por aqui. Será que eles já estão pensando na data comemorativa? Sim, exatamente. Vai comprar? Fala pra gente. Vai. Talvez sim, talvez não. Depende dos preços, né? E essa movimentação reflete nos números. O balanço divulgado pela Associação Brasileira de Shoppings apontou que só neste shopping aqui, que fica em Vitória, o número de pessoas circulando simultaneamente dentro dele na última semana, no horário de maior pico, foi de 65% do total permitido, que é de 2.938 pessoas. A gente percebeu um crescimento mais na loja de serviços. O tempo do cliente aqui, ele realmente é muito menor, com o shopping aberto em época normal. Era de 76 minutos, agora ele fica 25 minutos, ele realmente vem para uma compra mais assertiva e é isso que a gente quer. A gente quer que ele venha, que ele faça a compra e que ele volte para casa. Os shoppings estavam fechados há 70 dias. A liberação para o funcionamento veio com várias regras, como, por exemplo, limite de circulação, distanciamento social, uso de máscaras e a proibição da entrada de crianças menores de 12 anos. O desrespeito a essas regras gera multa de quase R$5.000 para o estabelecimento ou para a loja. Além, claro, de colocar a saúde das pessoas em risco. Se você sair aí de casa para ir no shopping, tem um objetivo. Eu vou na tal loja assim, não é o momento de sair de casa para ir passear no shopping. É isso, gente. Fazer o necessário e voltar para casa. As lojas âncoras e mega lojas abrem de meio-dia às 6. Já as outras funcionam de meio-dia às 8 da noite. A praça e lojas de alimentação abrem de meio-dia às 4 da tarde. Olá, boa tarde, eu sou a Cris. Estamos aceitando todos os tipos de encomenda, principalmente essa linda caixa pro Dia dos Namorados.
que vem um bolo, 2 ais, torta, salgadinho, docinho, essas lindas taças, esses pratinhos. Venha fazer sua encomenda. Eu sou a Cris, daqui da Serra. Venha e faça sua encomenda, é feito com muito amor e muito carinho. O número de telefone é 27 998 85 8262. Tá aí, Georgia, não tem desculpa não. Muitas opções aí pro Dia dos Namorados, hein? Mais uma caixa Viu? deliciosa, tá vendo? Um grande presente aí pro Dia dos Tanto Namorados. homem quanto mulher. Quem não vai gostar de uma caixa dessa, gente, com tantas delícias, né não? Maravilhosa. Vamos dar o telefone 99885-8262 para sua encomenda, 99885-8262. Ô Ingrid, quem não teve alguma alteração no corpo desde que a pandemia começou, né? Eu tô tendo uma dificuldade de dormir, vou confessar para você. E olha só, e o estresse também podem provocar queda de cabelo. A minha queda é um pouco genética. Você não pode nem culpar a pandemia, eu né? não posso nem culpar a pandemia, tá? Eu, para te falar a E verdade, você? imagina eu que tô com dificuldade de dormir, tô com queda de cabelo, tá tudo ruim misturado. Mas olha, pessoal, observe principalmente se na hora do banho o seu cabelo está caindo além do normal. Aí é hora de buscar ajuda ou rever alguns hábitos. O TN ouviu uma terapeuta que dá dicas de como manter uma vida capilar saudável. A Yasmin percebeu que a queda de cabelo ficou mais intensa logo no início da pandemia. Nas primeiras semanas, a hora do banho era um indicativo de que a saúde do cabelo não estava 100%. Os primeiros 15 dias do início da quarentena, né, que eu comecei a sentir no banho que estava caindo bem, um volume assim, anormal de cabelo. E no chão de casa também, muito cabelo, parecia um salão, e sou só eu e meu marido, então foi muito acentuado, assim, o chão branco, né, mostra tudo. Ela ainda lembra que com a chegada do confinamento a alimentação piorou e o cabelo continuou a cair. Por conta de um pouquinho de aumentar a ansiedade, né, apesar de eu já tratar ansiedade, eu provavelmente descontei esse excesso aí de ansiedade na alimentação e aí comecei a comer desregrado, assim, minha alimentação sempre foi muito boa, mas aí aumentei trigo, comecei a comer muito pão, muito bolo, um pouco meio fora de horário, né, até a alimentação. A terapeuta capilar explica que a ansiedade e o estresse causados pelo atual momento podem resultar na maior queda dos fios. A alimentação também é um fator que influencia em um cabelo saudável. Está todo mundo dentro de casa, a gente foi obrigado a mudar a nossa rotina em relação aos hábitos diários, né? Então, o estresse está tomando conta, a ansiedade, as preocupações, esse é um dos fatores também que aumentam essa queda de cabelo nesse período. De acordo com especialistas, a perda de até 10% do cabelo é normal e faz parte da renovação natural. Isso representa uma queda entre 90 e 150 fios por dia. Para identificar se a queda está acima do normal, é necessário fazer a contagem dos fios. Primeiro ponto que a gente tem que observar, se no seu banho aumentou o volume e quantidade de fios caindo. Mas tentar separar esses cabelos para identificar se é o tamanho do teu cabelo que é longo e você está achando que o volume aumentou ou se realmente é a quantidade de fios que está sendo maior do que antes. A gente pode ter uma perda média de 10% da quantidade normal de cabelo que a gente tem na cabeça. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem pouco, tem gente que tem muito, então essa quantidade ela também é variável. E o outro ponto é se aumentou coceira, oleosidade, muita gente tem descamação, que a alimentação também interfere diretamente. Então sempre que existirem esses fatores de aumento de oleosidade, dor no couro cabeludo, aumento de queda no banho, processos descamativos e inflamatórios mais evidentes, a gente pode se preocupar e buscar um tratamento sem sombra de dúvida. A especialista ainda dá algumas dicas de como manter uma vida capilar saudável. Aumentar o número de lavagens, pelo menos dia sim, dia não. Quem tem cabelos oleosos, homens, podem lavar o cabelo todos os dias, não tem problema algum, desde que seja o produto indicado e específico. Cabelos normais, que é aquele cabelo que não fica oleoso no mesmo dia da lavagem, dia sim, dia não, é o suficiente. Para os cabelos mais secos, no máximo 2 dias, tá? De intervalo. Então eu acho que cuidar dos produtos, um bom shampoo, uma boa massagem de couro cabeludo para a gente aumentar essa oxigenação do folículo, trazer mais circulação de sangue, né? Aumento do número de lavagens, alimentação e sono.
Ô Ingrid, já sei, será que dá para perguntar pro meu cabelo assim, falar para ele, quando acabar a pandemia, será que dá para ele voltar a crescer? Aqui você já adiantou para galera, quem já te acompanha aqui na telinha, que seu problema não foi a pandemia. Poxa vida, né? De repente, quem né? dera, né, gente? Quem Coisa dera. boa seria isso, né? Mas olha, é principalmente cuidar da nossa cabecinha, né, gente? Nossa saúde mental. Na medida do possível, controlar o estresse e a ansiedade que acabam na queda de cabelo e muitas outras doenças, né? É verdade. E olha, em instantes, a capixaba que buscava uma vida melhor na Europa, agora luta para voltar para casa. Ela comprou passagem numa agência de turismo, mas não consegue embarcar. E nos classificados do TN1 tem oferta de máscaras, xuxinhas, um kit completo para os cabelos, hein? Aí, tá vendo? Para quem tem, né? Perde não. Agora a história de uma capixaba que, em busca de uma vida melhor, resolveu morar e trabalhar em Portugal. Mas com a pandemia tudo mudou, era preciso voltar para casa. Moradora da Serra, com a ajuda da família, chegou a comprar uma passagem numa agência de turismo. Mas no fim das contas, não conseguiu embarcar e já está ficando sem dinheiro para as despesas em Portugal. Lá, conta com a solidariedade de outros brasileiros. A família reunida na sala, mas falta um integrante. Falta uma das filhas da dona Cida, que é a Ana Késia, que deveria ter voltado de Portugal em abril, mas não conseguiu. A passagem que foi comprada por R$2.000, com a ajuda de cada um da família, foi cancelada. Eu já sempre comentava com meu esposo que eu falei assim, não vai dar certo a passagem da Késia, porque a pandemia já está em cima. Eles já tinham anunciado a pandemia. Né? O governo já tinha praticamente cancelado todos os voos internacionais para cá, para o Brasil. Enquanto isso, a pedagoga, que não consegue mais emprego, passa por dificuldades em Portugal. Hoje eu estou aqui nesse quarto. Segunda-feira eu já vou para uma outra casa. Não tenho condição de alugar mais uma casa, de alugar um quarto, porque aqui em Portugal tem que ter uma boa renda para alugar um quarto, para pagar de calção, rendas para entrar num quarto, não é barata a situação aqui. Meu pai, mesmo não tendo muita situação, comprou a passagem, mas começou a ter a coisa da pandemia e de parar os voos, e mesmo assim ela vendeu a passagem para 15 de abril. A família tentou estornar o valor e também penou para conseguir entrar em contato com a empresa que vendeu a passagem. Portugal hoje, né, tá em alta temporada, né? A passagem aumentou e teremos que tirar do nosso bolso, a família toda reunir, para estar completando para ela vir. E não está tendo passagem para esse mês agora. A Priscila, que é irmã da Ana, também foi para Portugal. Assim que a pandemia começou, ela teve sorte e conseguiu um voo de repatriação. A gente fazia um cadastro, né, para poder participar desse repatriamento. Só que quando eu fiz esse repatriamento, minha irmã já estava tentando vir embora, porque a passagem dela era para o dia 15. Então ela ia vir embora, né? E se eu conseguisse vir no repatriamento, eu ia vir depois dela. Só que aí ocorreu ao contrário, na verdade, né? Pois é, hoje em dia a situação é essa. O que sobrou para eles foi um voucher de quase R$ 1.700. Só que, segundo a companhia aérea, para conseguir uma nova passagem, a família tem que desembolsar cerca de 800, pouco mais de R$ 800 para comprar uma nova passagem. Enquanto isso, a família sofre daqui e a Ana Késia sofre lá em Portugal. A preocupação é grande. Tem dia que eu nem durmo preocupada. E eu tenho problema de saúde, diabetes, aí isso me complica. Você não pode fazer nada, o que a gente tinha de fazer já fez. E dessa maneira aí, enrolado, todo complicado, só Deus mesmo para ajudar. Conseguimos conversar com a Ana pelo celular. Se a dona Cida está preocupada aqui, sem conseguir dormir, a filha lá também está com o coração apertado. Mesmo se não fosse a pandemia, eu já estava mesmo querendo ir embora, justamente para ficar perto da família. Entendi. Perto da minha mãe. Diante dessa situação, esse advogado, especializado em direito do consumidor, explicou o que pode ser feito e como a família pode agir nesse caso. Essa imposição da agência de viagens quanto à aplicação de um valor a maior para que a Ana possa viajar, sair do local onde ela se encontra, para retornar ao Brasil, já tendo pago um valor e agora sendo cobrado por um valor a maior para poder retornar e fazer o uso dos serviços que já foram previamente contratados, no meu ver, essa cobrança ela é abusiva. A medida provisória deixa muito claro
que as questões de remarcação e reagendamentos devem ser realizadas sem qualquer cobrança dos consumidores pelos fornecedores. Ela é a título gratuito. Bom, a agência de viagens disse que tem acompanhado de perto a remarcação de viagens, orientando os passageiros de acordo com as políticas e regras adotadas pelos fornecedores. No caso da Ana Késia, disse que a companhia aérea não permitiu a isenção da diferença tarifária, apenas o cancelamento das multas que normalmente são aplicadas. Oi, gente! Meu nome é Rayane. Eu e minha mãe Franciane estamos fabricando máscaras, xuxinha de enchimento, bolsinha de pano e máscaras com laço. Se você estiver interessada em comprar kit, nós fazemos também. Nosso número é 999 044 774. Tchau! Aí, gente, kit completo, tá vendo? Com a máscara, a xuxinha, tudo combinando. Sai aí no style. Olha lá, ó. Viu? Pra você, gente. Super estilosos. Vamos encomendar esse kit, então, ó. Kit de proteção 99904-4774. Fala aí, George. 99904-4774. E agora o Sebrae tem um recadinho pra gente, vamos ver. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Um beijo especial, se cuidem, se protejam e amanhã a gente vai estar aqui esperando vocês, com certeza. Beijo, gente. Obrigado sempre pela audiência de vocês. Até amanhã, 15 para meio-dia. Tchau.